Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Eu sou o William Show, estou acompanhado dela, a mais linda de todas, bonita, fala bem, empolgante, minha esposa, Jennifer Uchoa. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu tô muito feliz para mais um episódio, amor. E que episódio especial. Hoje, o episódio promete. Exatamente, um episódio romântico, maravilhoso, porque hoje a gente está com um casal de convidados super especiais. Um casal que vale ouro. Um casal que vale ouro. É isso aí. Direto de Rio das Ostras. Eles são casados, eles são empresários, eles são cofundadores da Carola. Gente, uma empresa linda, linda, com uma mensagem linda, com uma missão linda. São eles, Gabriel e Carol. E Carol. Olá, Sejam bem-vindos, casais. Como vocês estão? muito feliz de estar aqui com vocês, né? Depois de tanto tempo, né? A gente tentando, conseguimos. Estamos muito felizes. Que É um legal. prazer mesmo estar aqui com vocês. É verdade. Gente, rotina corrida, casal de empresários. Se vocês forem seguir eles no Instagram, vocês vão ver como é a rotina da Carol e do muito Gabriel. corrida. É muito corrida. E a gente conseguiu um horário na agenda antes de existir o podcast, né, amor? A gente falava, cara, quando a gente tiver um podcast, Quando vocês tiver vão um ter que ir lá. podcast, sonhava. É Ele verdade. já sonhava. Olha só, importante. Já fica aí, ó. Primeira chave, É sonhar, verdade. né? É Sonhar verdade. é importante. A gente tem que falar muita coisa. Tem muita coisa Tem nessa mesa. muito assunto Né? nessa mesa. Muito assunto. Tem que Tem o jogar tapa tudo na mesa. vaca. Tem que Tem. explicar essa história. Tapa na vaca, tem muita coisa pra Tem gente muito contar hoje. assunto nessa mesa, mas vamos começar do começo? Vamos Gente, lá. a galera que eu vi, porque olha, eu sei que tem uma galera que já segue vocês. Vocês viralizaram no TikTok. Tem uma multidão já de pessoas que acompanham o trabalho loucura. de vocês. Uma loucura. Eu também quero tocar nesse assunto daqui pra frente. Mas as pessoas, eu tenho certeza que elas olham vocês, acompanham o dia a dia de vocês e elas querem conhecer a história de vocês. Porque ali, na correria dos stories, não dá pra aprofundar. Aqui hoje vocês vão ter esse momento. Aprofundem, contem a história de bom. vocês. Vamos começar, né, amor? Vamos começo. vamos começar do começo. É muito bonita a história deles porque eles são artistas, né? Pra você que não conhece o Gabriel e a Carol, tá conhecendo agora, eles são ourives. Eles fazem joias juntos. Tem que explicar o que é isso, né? É, Que às ourives, vezes eles as trabalham- Começa pessoas- por aí. Eles trabalham com ouro, com prata, fazendo joias, fazendo colar, brinco, anéis. E é um trabalho muito bonito que eles fazem junto, artístico, né? E é assim, a gente acompanha de perto isso, é uma coisa tão valiosa. Vale ouro, realmente. Literalmente. Mas a Vale. a primeira pergunta pra vocês, né? É como que começou a história de vocês? Como é que vocês se conheceram? Como é que rolou o amor no O Gabriel relacionamento se de vocês? apaixonou É, como nessa é que morena foi? Uma linda. história longa, né? É verdade. A Você quer história começar? começa. Uma história aí de uns 15 anos, eu acho. De 2000. Eu tenho 23, você tem... Eles são muito novinhos, gente. Vale 16 ressaltar anos, isso. por aí. Eu tinha 8 e a gente se conheceu na igreja. Eu já fazia parte da igreja, a família dela chegou depois. É. Então, quando ela chegou, a gente brincou, passou a brincar muito junto. Então, as crianças todas... Importante lembrar que eu Brinca- tinha 8 anos, Sim, não, 7. 7. E você tinha Isso. 8. É por isso que a gente brincava. É, a gente brincava de pique-pega, pique-esconde. Esse tipo de coisa de criança. E Meus aí amigos, dentro... né? Uma roda de amigos também. Sim. E aí dentro dessa coisa da criança, eu comecei a gostar dela, né? Me encantei. Não, fui eu que comecei primeiro. Essa aí, discussão é eterna. Eu comecei Quem a gostar começou primeiro? Eu enviava cartinha pra ele. Você gosta de mim, sim ou não? Ai, que gracinha. Já viu esse negócio de marcar? Um quadradinho pra Um marcar. quadradinho. Olha só. Aí a gente se conheceu, só que ele foi morar em Rio das Ostras. Sim, logo depois. E eu morava em São Pedro da Aldeia, né? Que é ao lado de Cabo Frio. E aí a gente meio que se distanciou, né? Um Sim. pouco, assim, tipo, porque não tinha mais tanto contato e Eu tal. não tava indo sempre pra São Pedro, então... É, e mesmo tendo, assim, o mesmo grupo de amigos. A gente tinha o mesmo grupo de amigos. Só que ele foi morar lá e eu fiquei em São Pedro. E aí, quando a gente se separou, assim, um pouco, né? Ficou distante. Quando a gente fez, eu tinha 12 anos, eu voltei a gostar de você. Sim. Não sei porquê. Eu acho que eu Importante- decidi um belo dia, eu gosto de Gabriel. Importante dizer que, apesar de eu ter ido pra Rio das Ostras, volta e meia eu tava em São Pedro. Por causa dos amigos e minha família também é de São Pedro. Então, final de semana, volta e meia eu tava indo pra lá. E aí, a gente tinha esse contato, né?
por ter o mesmo ciclo de amizade. Aí eu falei, eu gosto dele. Aí comecei a contar para as minhas amigas. Aí a gente se batizou juntos, no mesmo dia. Nosso batismo foi no mesmo dia. Aí eu pedi pra tirar uma foto com ele no batismo. A gente com a roupinha, a gente tem a foto. Vocês tinham quantos anos? 12? Eu tinha acabado de fazer 13, mas eu já gostava dele 14. desde os 12. E ele tinha 14. Isso. Aí eu pedi pra tirar uma foto, eu não sei se ele percebeu, mas eu comecei a... Eu acho que ele já não gostava mais de mim, né? Mas eu comecei a, tipo assim, a, sei lá, querer amizade, falar, não sei o que lá, porque a gente tinha se distanciado, então eu já não tinha mais uma amizade, assim, tipo, forte, né, como a gente tinha antes. E aí, ele começou a gostar de mim, não sei como, acho que a gente foi conversando, ele ia pra São Pedro todo fim de semana. Aí acendeu a chama. Acendeu a chama. Por isso que eu comecei passado. primeiro, tá? Aí a gente... Acho que desde então eu gostei de Gabriel. Sim. Nunca gostei de outra pessoa, desde que eu tinha uns 12 anos. Cara. Assim, a gente começou a namorar. Tem que contar a história, né? A gente passou a orar, né? A orar junto e tal, aquela coisa, investindo na amizade. E aí, com 15 anos, eu briguei com ele. Parei de falar com ele do nada. Não sei. Não foi uma briga. Não foi uma briga. Eu parei de Ela falar só com você. Decidiu tirar um tempo sabático, vamos dizer assim. Inclusive, eu falava que não queria casar. Que eu nunca mais ia casar, que eu ia ser... Eu nunca. É sério. Aí, Que momento de rebeldia da Foi um adolescência. momento de 15 anos, por conta de coisas assim bobas, né? Não tinha muito fundamento também. Aí eu fui, eu parei de gostar dele. Ele tinha comprado um chocolate pra mim no dia que ele descobriu que eu não queria mais ele. Aí ele comeu chocolate amargo sozinho, voltando pra Rio das pior Ostras. chocolate da vida. Muito amargo esse chocolate. E aí a gente ficou um ano, acho que separados, assim, sem se falar nada. Quando eu fiz 16 anos, ele começou... Tadinho. Nesse agora período foi a que ela vez parou, que ela não quero mais e tal, eu segui orando. Falei, tá bom, ela não quer contato, Mas mas com raiva de mim vou também. ficar na que minha. você Fiquei falou. com raiva por causa da forma que ela conduziu a situação, né? Mas eu falei, vou ficar na minha e tal. Só que quase um ano depois, eu senti de Deus que eu deveria voltar a orar e investir nela novamente. E assim eu fiz. Aí eu fiquei 9 meses correndo dele. Aí a gente orando, eu indo atrás, ela tentando se sair, mas ela não resistiu aos meus encantos. E o pedido de namoro rolou? Ele te pediu em namoro? Isso, aí foi com 18 anos. Isso. Aí, Cara, que jornada, amor. Foi uma jornada. Uma Já jornada era de 18. 10 anos. Desde 18. Que legal. Desde 18. Aí, com 18 anos... É porque a gente tinha, assim, algumas... não são regras, mas, tipo... Alguns passos a serem dados. que a gente queria cumprir. Tipo assim, estar trabalhando... alguns princípios, eu acho, né? A maturidade. A gente não queria, tipo assim, começar um namoro sem uma visão de onde a gente queria chegar. Vamos aqui 2 adolescentes namorar e tal. A gente tinha uma visão de que a gente queria casar. Só que é claro que no namoro você conhece a pessoa. Não significa que comecei a namorar... Tem que casar. Tem que casar. Só que a gente já tinha essa visão de que a gente queria namorar com maturidade, né? Então, a gente esperou o tempo certo. E aí, quando eu fiz 18 anos, ele viu que era o tempo de Deus, assim, pra me pedir em namoro. E aí, foi na casa dos meus pais, né? Conversei com os pais dela. E aí, Antes, como é que foi? Foi um momento muito tenso, né? Eu fui dirigindo de Rio das Ostras para São Pedro, só pensando nas palavras, ensaiando o discurso, aquela coisa toda. Levei um buquê de flor, levei a aliança. Um garoto romântico. Um garoto romântico. É importante salientar que o buquê foi ideia da minha mãe. Eu Ah! tava com a mente meio A mãe avoada dele e a deu mãe, leva um buquê, menino. Aí, chegando lá, comecei a conversar com os pais dela e falei das minhas intenções. Meu pai estava assistindo o jogo do O pai Vasco. dela, vascaíno. E ele é flamenguista. Aí, E eu sou vascaína Nossa. também. Tive que esperar o final do jogo do Vasco, porque o pai dela não queria conversar enquanto o jogo não acabasse. Tive que esperar o jogo terminar, até torci pro Vasco, né, ganhar pra amolecer o coração do coroa, né? Se perdesse, ele ia ficar meio revoltado e ia ser difícil. Aí, Mas não era contra o Flamengo, né? o Não, jogo? não era, não. Menos mal, né? Tá vendo? Fluminense. Todas as Aí- coisas cooperam, né? Coopera.
Aí a gente, quando acabou o jogo, a gente começou a conversar. Eu falei, né, da história, que eu orava por ela há muitos anos já, que a gente gostava um do outro, né. Falei que amava ela pela primeira vez ali. A sala, meus tava os pais. pais dela, ela Não e o tinha irmão me dela. falado ainda. E eu, né. Aí falei que eu amava ela e tal. E das minhas intenções, falei, olha, eu quero casar com a filha de vocês e tal. Eu quero saber se vocês abençoam a gente pra gente começar esse relacionamento. Eu Aí estava joguei a bomba horrível, pra eles, né. E não tirei me um deram peso das tempo costas. de me arrumar, né? Aí a mãe dela começou a falar, ai, abençoo, vocês Minha mãe são gosta muito lindos, não sei dele, o né? quê. Sempre gostou. Eu estava orando por isso também. É. E foi um momento muito bonito, foi muito legal. Aí ele me emocionante. deu as alianças que ele fez. É, Ele já era Uribe já. Ele Olha fez as alianças em prata. Aí ele colocou, né, as alianças. ajoelhei, né? Fiz Ajoelhou. aquela coisa. A mãe dela filmou. Foi muito Foi bem legal. legal. Aí a partir daí a gente começou a namorar mesmo, oficialmente. Porque assim, na verdade, a gente se gostava, a gente não namorava oficialmente, mas a gente compromisso já tinha ainda. uma amizade, assim, Forte. muito forte, assim, que a gente se Ela gostava sempre e foi a sabia minha que melhor queria. amiga, né? E a gente sempre investiu muito nisso. É algo que a gente sempre... A gente ouviu isso de algumas pessoas e a gente percebe hoje, casados, o quanto isso faz a diferença. Você faz. ser amigo da sua esposa ou amiga do seu marido. Né? O casal tem que ser o melhor amigo um do outro. Porque isso faz toda a diferença num relacionamento, num momento de dificuldade, né? Até nos momentos de alegria. Você entender, saber quando a pessoa tá para brincadeira, quando não está. E algo, por exemplo, a questão física vai passando, né? As rugas vão aparecendo. A gente A não chegou beleza. nessa fase ainda. Não, claro que não. Não chegou. A beleza dizem que tende a diminuir, mas a amizade é o que vai ficar para sempre, né? Enquanto vivermos. E a gente cultivou muito isso, né? A amizade, a gente é muito amigo. Como a gente não namorava ainda, a gente não podia beijar na boca, não podia andar de mão dada, abraçar. Porque a gente, na verdade, A não é nem gente que não investia podia, na a gente conversa. entendia que, Sim, tipo era uma assim, sem um escolha. compromisso, pra que a gente ia, né, ficar se beijando? Aí, enquanto isso, a gente foi procurando se conhecer. O que gosta, o que não gosta, manias. No namoro tudo também, mais. né? A gente se conheceu No namoro a muito. gente conheceu mais, né? Do namoro até o casamento, quanto tempo vocês levaram? 2 anos e meio? 2 e 8. 8? Ele é melhor de 2 idade. anos e 8 meses. A gente ficou de namoro e noivado, né? Juntando tudo. Juntando tudo. A gente noivou e em 3 meses, 4 meses a gente casou, né? Foi. E aí vocês foram morar onde? Em Rio das Ostras? Isso, direto em Desostras. A gente ia morar em São Pedro da Aldeia, compramos uma casa. Foi. Porque eu ia trabalhar em Cabo Frio. É. Na época, a Carola nem existia ainda. Eu era empregado, CLT, aquela coisa. Existia de forma muito, na verdade, inicial. É, né? bem Porque embrionária, começou a aquela existir, coisa, renda extra, A gente não trabalhando nas horas vagas. É. E como eu ia trabalhar em Cabo Frio, por causa da minha empresa ia me transferir para Cabo Frio. Aí a gente, vamos comprar essa casa em São Pedro. Compramos. Aí, 3, 4 meses antes, foi assim que a gente noivou, a gente descobriu que não ia dar pra ele trabalhar em Cabo Frio. Na proposta, tipo assim... Meu chefe falou, não vai rolar mais, não tem como te levar para lá, Poxa. preciso de você aqui. E foi um baque, né? Porque, comprei casa, a gente já estava se preparando, inclusive a gente repensou até a data do casamento. Aliado a isso, veio a questão da pandemia, que também... A gente casou no ano da pandemia, A né? gente casou em 2020. Então, foi um momento de muitas emoções fortes. Aí a gente decidiu ficar em Rio das Ostras e pra Sim. mim isso foi muito... Porque assim, hoje eu vejo que foi uma bênção, assim, eu ter ido pra Rio das Ostras. Eu amo aquela cidade, as pessoas. Só que antes eu nasci numa cidade pequena, então eu ficava com aquela cabeça, assim, ainda de tipo assim, ai, meus pais, não quero sair daqui de perto, aquela coisa, quero ficar aqui. Então, vai se mudar pra Rio das Ostras 3, 4 meses antes do casamento, né, que eu fiquei sabendo. Então, isso foi... Mas assim, a gente alugou um apartamento lá, Sim. né? E assim, até de um casal de amigos, né, nossos, que a gente ama muito. E a gente mora lá até hoje, né? A gente já tem 2 anos Alguns meses. de casamento. 3. E aí você viveu essa transição de sair da cidade pequena, de deixar seus pais e Isso aí. ir pra cidade onde o Gabriel Já cresceu morava. lá, né? Sim. Morava lá. Isso aí. Eu Era um vivi pouco isso. maior do que a cidade que eu vivia, né? Mas é no interior do Rio também, né? Como Só foi que- pra você estar num local novo, longe dos pais ali? Como é que foi?
Então, assim, em parte foi difícil, apesar de eu ter gostado muito da cidade e das pessoas. Eu acho que eu não demorei para me adaptar nesse sentido, porque as pessoas me receberam muito bem. É uma cidade melhor também. É uma cidade Se melhor, adaptar então... à cidade foi fácil. Foi fácil nesse sentido. Só que foi muita mudança para mim, né? Foi o casamento, que já é uma mudança, a cidade e... A saída de casa. A saída de casa, a mudança também da igreja mesmo, assim, porque tipo assim, mesmo que... Tipo assim, as pessoas me acolheram muito bem, entendeu? Só Mas que eram outras pessoas. Eram outras pessoas. Não é seu lugar, né? Você, tipo assim, fica longe dos seus Vai amigos. conhecer todo mundo do zero. Do zero. Praticamente. E aí, só que assim, todo mundo foi muito acolhedor, aquela coisa. Os meus sogros, né, que moram lá também. E eles são os pastores lá, da igreja lá. Então, isso foi muito legal, porque tava assim, bem perto, né, próximo. Então, eles me acolheram muito bem. Uhum. Só que foi muita mudança, porque aí teve com 2 meses de casamento. Essa história. Eu queria muito que vocês Já vamos entrar nela? Vocês querem que entre ou querem ouvir mais alguma coisa da nossa história? Cara, fiquem à vontade. Legal, né? Entra essa história é muito legal. Eu queria que vocês Foi compartilhassem. realmente um turbilhão. Você tava Foi. saindo, os planos não eram morar lá. Não. De repente o patrão falou, não, é aqui que você vai trabalhar. Isso. Aí vocês já estavam com casa, já tá tudo planejado, teve que remanejar Mudar de tudo. cidade. Tudo. Aí você, quando foi ver, você já tava na outra cidade. E foi pra mim, assim, bom, porque a cidade é boa, as pessoas, só que foi difícil. Eu chorava muito no início, assim, com saudade da minha mãe. Ir pra casa dos pais dela era certeza de choro ao Na sair. volta. Saudade. Tipo assim, é 1 hora e pouquinho de distância, não 60 tem quilômetros. muito. Só que eu casei com 20 anos. E era menina da cidade pequena, assim, né? Não era, não era uma menina de cidade grande e tal. Sempre fui, assim, mais independente, fazia as coisas sozinha, andava de ônibus, estudava em outra cidade, em Cabo Frio, eu morava em São Pedro, estudava em Cabo Frio. Só que mesmo assim, casar já foi uma mudança, né? Muito radical. E eu dizia que queria casar aos 30 anos. Deus antecipou só 10. Deus antecipou só 10, porque eu falava que eu queria Uma casar década. com 30, ter filhos depois e tal. E foi tudo muito antecipado, que eu não imaginava. Foi assim, Deus mesmo, porque eu não planejei, entendeu? Tipo assim, muita coisa. A gente já começou a namorar sabendo que ia casar, mas eu costumo dizer que é porque Gabriel é maravilhoso, né? Obrigado. Porque, assim, foi amor mesmo, entendeu? A gente escolheu, né? Aham. Escolheu fazer isso. E aí, teve o episódio com 2 meses de casado. Você quer contar? Completando 2 anos há 3 dias atrás desse dia que aconteceu. A gente estava com nem 3 meses de casamento ainda. 2 meses e pouco. Morando no apartamento alugado. Morando em Rio das Ostras. E pagando a casa que a gente comprou, porque lá Sim. ele só deu uma entrada e a gente tava Financiado, pagando. né? Uhum. Aí cheguei pra trabalhar, era dia de pagamento, aí recebi o pagamento, aquela coisa. Aí ele tinha um hábito de fazer um feedback, falando, tipo assim, Gabriel, esse mês, né, foi maneiro, acho que você precisa melhorar nisso. Fez tudo isso normal. No final ele falou assim, cara, a gente conversou, a diretoria, a gente decidiu demitir você. Assim, sendo que um parêntese aqui, que era um cara, assim, muito amigo meu. Ele foi nosso padrinho de casamento, inclusive, porque eu tinha uma história com ele. Ele foi um dos que me ensinaram a profissão. Alguém que eu tenho muita consideração até hoje. Mas naquele momento ali foi um baque muito grande, né? Aí eu fiquei... Não falei nada. Aí ele foi falando, cara, a gente vê que você tá limitado aqui na empresa. Isso foi o que ele falou, né? Você tá limitado aqui na empresa, você só vai poder ficar aqui, eu não tenho como te levar para Cabo Frio, que é onde você poderia crescer e tal. Então, creio que o melhor para você é isso no momento. E o melhor para a empresa também. Então, a gente decidiu por isso. E aqui estão seus papéis, assina aqui, assina aqui, assina Levou aqui. tudo já. Toma seu dinheiro da rescisão, não sei Tudo o quê. pronto. A chave pra você pegar o FGTS. Parrr. Aí eu falei, caraca, ele falou, já tá liberado, inclusive. Nem terminei o expediente. Eram 5 horas. Aí juntei minhas coisas, aquela cena de filme. Juntei minhas coisas, mochila, caixa, não sei o quê. Aí fui. Eu tinha começado naquela semana o hábito de trabalhar de bicicleta. Aí peguei a bicicleta, fiquei
O trajeto até minha casa, até o trabalho, eram de 15 minutos, mais ou menos. Levei 1 hora pra chegar em casa. Fiquei vagando, assim, na Ele rua. chegou no horário normal. Fiquei vagando. Aí eu fui no banco, falei, cara, eu vou depositar esse dinheiro aqui pra não ficar andando. Aí fiquei andando, pensando na vida. Chorei. Aí cheguei em casa. Acabado de casar, imagina. Imagina. Tipo assim, Começaram a vir recém-casar, vários pensamentos, né? responsabilidade. Tipo assim, as contas, em primeiro lugar. Como é que eu vou pagar tudo? Carol, acabei de tirar ela de casa, meu Deus. Aí eu já pensei em várias coisas. Eu vou voltar pra, não sei, a mente. Cheguei em casa. Aí ela percebeu na hora que tinha acontecido alguma coisa, porque eu não consegui disfarçar, né? Não, mas eu te conheço. Aí a gente foi na cozinha, porque o irmão dela tava lá. O irmão dela tinha 12 anos na época. Aí eu fechei a porta Tava da passando a cozinha. semana com a gente, aí a gente foi na cozinha, ela, o que que houve, amor? Aí eu fui demitido. Não, mas você não chorou assim. Eu não também, chorei não. assim, mas comecei a chorar e não consegui falar mais. É. Aí, Aí essa parte é minha, né? essa parte é Essa sua. parte é minha. Porque na hora que ele falou isso, quando ele chegou, eu sabia que tava acontecendo alguma coisa, só que eu não imaginava, né, que era isso. E na hora que ele me falou, eu geralmente sou a pessoa desesperada da relação. E ele é a pessoa equilibrada, que equilibra o momento, tipo assim, eu tô triste, ele me equilibra, eu tô, sei lá, ansiosa, né? Sim. Só que nesse momento me veio algo assim dentro de mim. Eu não sabia nem, tipo, se eu sei, né, que foi Deus. Só que eu não sabia na hora, eu não soube identificar, mas uma força, entendeu? Que eu falei assim, a gente vai conseguir. Mas eu tinha isso dentro de mim. Não, a gente, tipo assim, a gente vai conseguir, entendeu? Eu tinha algo assim certo, uma certeza, uma fé mesmo, né? Porque é algo que eu não via, não enxergava, mas eu tinha certeza que a gente ia conseguir superar aquilo e ia dar certo. As coisas iam dar certo. E aí, só que a gente esqueceu de contar que a Carola começou antes da gente casar. Porque, pode voltar um pouquinho pra gente contar? Volta. Lógico. É que eu tava no emprego, eu comecei a trabalhar com 18 anos, porque minha mãe sempre falou, você vai começar a trabalhar, independente se você for fazer faculdade, você vai aprender a trabalhar. Só que eu já tinha, assim, feito faxina na casa do meu tio, no verão, trabalhei na praia com meus tios, assim, de leve, né? Bicos. E aí, com 18 anos, vendi brigadeiro, já era empreendedora, vendia brigadeiro Verdade. na escola. Fazia vlogs. Vlog. Quando eu era criança, eu já vi esse vídeo. Eu amo esse vídeo. PSG, Programa Social para Garotas. E era com a câmera digital, Eu era uma cara. garota empreendedora. Virada, assim. Não tinha story, nada disso. Era igualzinho os stories que ela faz Era hoje. verdade. As mesmas falas, o mesmo tom. É verdade. É mesmo. E aí, o que rolou? Que eu comecei a trabalhar num hotel em Búzios. Aí trabalhei lá durante alguns meses. E depois surgiu uma oportunidade de trabalhar no escritório de contabilidade como auxiliar. E era uma oportunidade melhor, então, mais perto de casa, e aí eu aceitei. Só que eu sofri muito nesse emprego. Muito, muito, assim, um patrão muito, assim, abusivo moralmente mesmo. Eu sofri de, tipo assim, de ter problema de ansiedade, né? Fiquei com, assim, Muito princípio estresse. de depressão, estresse. E eu fiquei, assim, o meu corpo ficava todo machucado. Porque eu tinha estresse e isso coisava na minha pele, né? Manifestava na minha pele. Na derme. E aí, eu tinha uma amiga que ela começou a ver isso e falou, você precisa sair. Só que eu tava juntando dinheiro pro casamento. Então, eu tinha muito medo de sair do emprego. Eu tava aguentando aquilo. E antes, eu comecei a ter uma ideia de abrir uma loja de roupa. Que era produção própria. Eu sempre tive esse desejo de ter algo autêntico. Algo que a gente construísse, entendeu? E aí, eu comecei Carola, o nome. Carolina, sei, porque... Não, Carola, Fui eu pensando. falei, Não. porque foi o apelido que eu te dei. Foi o apelido. Enfim, aí a gente foi pensando, eu fui pensando assim, só que nada concreto, até o dia que eu decidi sair. No dia seguinte, eu ganhei o meu vestido de noiva, o dinheiro pro meu vestido de noiva. E isso já foi uma prova pra mim de que eu realmente deveria sair dali, porque o meu medo era não conseguir juntar dinheiro pro casamento. E aí, como que começou a Carola? Por quê? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei a vender as semijoias da minha mãe. E criei um Instagram pra vender essas semijoias. 2019 isso. 2019. Dezembro de 2019.
E aí eu tive uma ideia, Gabriel. O Ourives faz joia. Ele vai fazer joias que eu vou vender. E aí assim que começou. Ele fazendo joia e eu vendendo no Instagram. E aí comecei aos poucos, tadinha da minha mãe. A loja dela é maravilhosa, é semi-joia totalmente diferente do que a gente vende. Mas a parar de vender as da minha mãe porque começou a dar certo. De vender da gente. Só que não tinha, assim, internet, ainda a gente vendia para conhecidos. E aí eu ia na casa dele quando eu era solteira e queria começar também a aprender. Filmava ele fazendo as joias e comecei a querer aprender a fazer também. Até que quando a gente casou, ele me ensinou a fazer e a gente começou a produzir junto, né? Sim. Aí volta pra história de quando ele foi demitido. A gente tava... A Carola era... A gente trabalhava à noite, né? Como eu tinha um expediente durante o dia, à noite que é o tempo que eu tinha para me dedicar à Carola. E naquela época dava, porque a gente não tinha ainda um fluxo grande de clientes, nem... Então, era uma renda extra. Renda extra. Renda Então, extra, a Carola literalmente. surgiu de uma ideia de renda extra no momento que vocês estavam juntando dinheiro pra Pro casar. casamento. Isso aí. A Na gente... verdade, começou no meu quarto, na casa dos meus pais, né? Isso, importante. Como solteiro. Ele abdicou-se do quarto dele pra fazer o ateliê. Um agradecimento especial à minha irmã que me aceitou no quarto dela por 2 Pra anos dormir. para que eu pudesse trabalhar no quarto que era meu. Seus pais também, né? Meus pais, claro, porque o primeiro investidor da Carola foi meu pai. Então ele comprou a grande parte das ferramentas mais caras. Ele comprou. Foi em 2018 isso. A gente já tava... Você já juntava dinheiro, né? Sim. Já pra Com casar. o meu trabalho. Com o trabalho dele, entendeu? Então... E antes, vale contar... Tem que contar a tua história. Você Eu ia fazia falar faculdade. Eu comecei uma faculdade em 2017 de engenharia civil. Sempre gostei dessa área de matemática, de cálculo. Aí eu tava gostando. Fiz o primeiro e o segundo período em 2017, entrou em 2018, terceiro, quarto, terminei o quarto período. Aí em 2019, ia pro quinto, eu tava trabalhando já com ourivesaria, né, como empregado. E aí a gente nessa, cara, precisa juntar dinheiro para casar, renda extra. Aí eu, o que eu sei fazer? Vou começar a produzir em casa. E comecei a pesquisar preço, aí que meu pai entrou comprando os materiais. Só que aí eu comecei a enxergar na ourivesaria um futuro e não mais na engenharia. E um Orei. talento, né? Que você... Sim, orei sobre isso e ouvi da parte de Deus que era para eu entrar nesse caminho mesmo. Escolheu também. E né? escolhi a ourivesaria, entendeu? Eu falei, eu vou trancar a faculdade, vou me dedicar mais à ourivesaria. Conversei com meus pais, eles apoiaram, falaram, cara, na verdade eles fizeram uma ponderação. Se você quer trancar a faculdade para você ser empregado, eu não te apoio. Agora, se você quiser empreender nessa área, Que legal, cara. aí você tem a nossa bênção para fazer isso. Aí a bênção veio como bênção e também como investimento, né? Aí eu falei, não, eu quero investir mesmo, tal, empreender nisso, tal. Aí ele falou, beleza, vamos pesquisar, vamos comprar, tal. Aí ele comprou as ferramentas, aí eu comecei no meu quarto, né, como eu falei. Aí a gente foi nisso, né? Ela ia pra lá, eu comecei a ensinar ela a fazer algumas coisinhas básicas e tal. E aí, quando chegou a demissão, o que a gente tem? O que a gente já construiu até aqui, isso aí. Carola. A gente vai pegar o A que nossa tem. renda extra precisa virar principal A gente agora. falou, o mais difícil a gente tem, que é o trabalho. A ideia, conhecimento. o negócio, Já o tinha, conhecimento isso aí. já tinha. A habilidade. Agora é escalar Habilidade, isso, a aumentar as gente vendas Isso disso. aí, a gente ia ter que procurar cliente e fazer vendas. E a partir dali... Você ia falar, amor? Pode falar. Não, pode falar. A partir dali, vocês 100% focados, Carola. Tanto você quanto o Gabriel. Sim. Mas Dia- como é que foi o momento? dia, o dia todo. A gente voltando lá naquele dia. Aí você Então. disse que veio uma força. Com o que você falou pra Ela ele? me Como deu é que muita foi? força. Ela falou, a gente vai conseguir. Deus não vai desamparar a gente e tal. Vamos orar e E vamos... a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar. É o momento da gente Eu falei se pra ele, dedicar. é o momento de se dedicar mesmo. Aí o que aconteceu? Ele chamou os pais dele lá em casa. Eles foram lá, né, pra poder, tipo assim, dar um abraço e tal. Aí o pai dele falou pra ele a mesma coisa que a minha mãe me falou, sem os dois saberem, né? Que o patrão dele tinha empurrado a vaquinha dele.
Aí vem a história do Aí tapa vem a na história na do vaca. tapa na vaca. Porque a gente tava assim, com algo muito valioso nas mãos, só que a gente talvez nunca iria, tipo assim, pedir demissão pra... Talvez sim, né? Eu acredito que Em a algum gente tinha momento, já a uma nossa visão. ideia era Só que sair. tinha um medo, entendeu? Uhum. Naquela hora existia um medo disso, né? E aí aconteceu, deram um empurrão, um tapa na nossa vaca. E Explicando essa história rapidinho, como É. que é. Tapa na vaca. É uma história Eles que eu querem ouvi explicar. há muito tempo. Não, Quer falar? Conta não, aí, Gabriel. Gabriel, que a gente tava numa Você mesa que um deu dia esse comendo tapa um na vaca. hambúrguer. Conta aí. É, foi mesmo. Nesse caso, deram na nossa vaca. O que acontece? Tem uma história que tinha um camarada que tinha um sítio, um pequeno sítio, e ele tinha uma vaca lá que dava leite. E aquela família vivia exclusivamente do leite que aquela vaca dava. Então, eles tiravam o leite da vaca, vendiam o leite para redondeza ali, para a vizinhança, e eles viviam daquilo ali, mas era uma vida, assim, muito limitada financeiramente, difícil, e eles tinham só aquela vaca. E aí, um dia, um camarada passando, vendo aquilo, né, ele foi lá, empurrou a vaca deles, Pro rio. tirou a corda, a vaca foi embora. E aí, aquela família ficou desesperada e tal. Mas aquele cara tinha uma visão, né? Ele enxergava aquele sítio, uma terra muito fértil, né? E o camarada poderia investir naquela terra e ter muito mais retorno. Então, por isso que ele empurrou a vaca. Aí, tempos depois, ele passou lá e encontrou uma fazenda no lugar do sítio. Né? Várias plantações, celeiros, vários animais. E eles E aquela empurrando. família, né, com outro nível de prosperidade. Então, essa é a história do tapa na vaca. E um Às dia vezes a gente você na tem que dar. mesa, comendo um hambúrguer. A gente nem sabia da história um do outro. Aí Não o Gabriel contou a sabia. história que tinha Foi sido. quando a gente se conheceu. Isso. Foi o dia que a gente se Foi conheceu quando a junto gente com a se Paulinha, com o conheceu. Torres. A gente só se Torres conhecia e a pela Paula. internet. É. A gente tava com mais 2 casais de amigos, o Isso. Torres e a Torres Paula, e que Paula. precisam vir aqui também. É. E aí a gente conversando, comendo hambúrguer, e aí o Gabriel contou essa história. E aí a Paula deu a notícia, eu acabei de pedir pra sair do emprego. Isso. Eles tinham acabado de abrir uma empresa. Aí o William, então eu vou contar a novidade. Eu acabei de pedir baixa do exército. Aí, ó. Foi Todo mundo deu um dando pé na tapa vaca. foi o na dia vaca. da tapa, gente, do tapa dia do, na- do tapa Tem um na grupo vaca. no WhatsApp nosso do Tapa na vaca. vaca. E a gente comendo hambúrguer, né? Comendo Foi um hambúrguer. hamburgão, Fez hambúrguer um hambúrguer da artesanal. vaca. Foi mesmo. Verdade, bem Todo simbólico. mundo. Aí o hambúrguer da vaca. Não, e a gente, assim, se identificou, né, as histórias. Isso foi bem legal. E aí foi assim. Aí o pai dele falou isso, minha mãe me falou. A mesma coisa, assim, praticamente. E a gente entendeu que era o momento... Falou o quê? Você não falou o que que era? Da vaquinha. Ah, da vaquinha, da vaquinha. Contou a Falou história da que vaquinha. o patrão dele tinha empurrado Sim, a nossa sim, vaquinha sim. pra gente começar um negócio. E eles acreditaram, né? Sim. Naquele momento que a gente tinha algo muito valioso nas mãos e que ia dar certo. Então, a gente, ao invés de ficar triste, a gente ficou, tipo assim, Esperançoso, animado. com as palavras que a gente ouviu dessas pessoas. Dos amigos dos também, amigos. né? E aí, foi assim que começou. A partir do dia seguinte, 5 de fevereiro. ele lembra, não esquece. Sim. A gente começou a trabalhar mesmo. Assim, já existia um Instagramzinho lá. Acho que tinha 100 e poucos seguidores. Isso. É bem simbólico, porque hoje tem 100 e poucos mil seguidores, né? E a gente nunca imaginou que ia ser assim, né? Porque a gente tinha esperança e a gente começou a sonhava. trabalhar. A gente sonhava, trabalhava e tiveram momentos muito difíceis, né? Porque não tinha cliente, às vezes passava uma semana sem ter nenhum cliente. Outra semana foi desafiador, né? O começo foi muito desafiador, porque como a gente tinha poucos clientes, é um ramo que os clientes, eles... Não é uma comida que você precisa comprar todo dia para comer, para viver, né? Então, como a gente tinha poucos clientes, a gente tinha poucas vendas. E Tipo aí assim, foi desafiador. nesse Aliança. sentido. Por exemplo, você vende uma aliança, ele não volta amanhã pra comprar igual um pão, né? O pão a pessoa compra todo dia. A aliança tem gente, poucas pessoas trocam, né, direto, mas é uma aliança, um par. Então a gente foi desafiador, mas eu tava esses dias na academia, a gente começou na academia, e eu tava lá no meu máximo, me esforçando, assim. E aí eu tava pensando numa coisa, que quanto mais, assim, eu chegava no meu máximo, tipo assim, a dor ali, sabe? O esforço, parecia que vinha uma força, assim, pra continuar seguindo, entendeu? Acho que eu nem falei isso da academia com você, Não. né? Eu geralmente converso tudo com ele. Só que quando você tá lá se esforçando no máximo,
E você vê que você tá conseguindo, sabe? Que vai... Assim, você tem esperança, então vem aquela força, assim, de continuar. Então, acho que a gente não desistiu, porque em certo momento, mesmo... Todo mundo, assim, acreditou na gente no início. Todos os amigos apoiaram. Tipo assim, só que em determinado momento, você trabalhando ali, às vezes não tendo muito resultado, ou nenhum resultado, as pessoas começam a ficar preocupadas com você. Uhum. Cara, como que eles estão? Será que eles estão conseguindo pagar as contas? Principalmente porque éramos um casal jovem. Sim. E jovem que eu digo de pouco tempo de casado. E aí, você passa meio que um período solitário. Porque as pessoas começam meio que desistir. Entendeu? Tipo assim, falaram... Desistir de acreditar. De acreditar, Porque falaram... Pela preocupação, né? Começaram a falar, por exemplo, cara, você não acha que deveria procurar um emprego? Ou a Carol. E eu entendo super, porque por causa da preocupação, né? As pessoas amavam a gente, se preocupavam e viam que a gente estava vivendo muito apertado, estava difícil. A gente, nesse período inicial, a gente contou com a ajuda, né? Meus pais ajudaram a gente financeiramente, os pais dela, alguns amigos. E então as pessoas vendo aquilo que estava, assim, demorando a engrenar, falaram, cara, pensa se não é melhor você procurar um emprego, faz um concurso e tal. E eu pensei, montei currículo, não cheguei a enviar, mas montei currículo, ficava pensando. A gente não desconsiderava, só que a gente também, eu pelo menos assim, a gente seguia acreditando. Eu seguia acreditando, sabe? Eu nunca... teve até uma menina que perguntou no Instagram, você já pensou em desistir? Eu vi essa caixinha. E eu fiquei dias pra responder. Essa caixinha? Eu respondi depois. Mas fiquei, assim, muitos dias, porque em nenhum momento, assim, eu fiquei procurando motivo que eu fiquei pensando em desistir. Pra eu não ser aquela pessoa assim, não, nunca desisti. Tipo assim, nunca quis desistir pra gerar um tipo de identificação com ela. Só que eu já tive momentos desafiadores, difíceis, nós, né? Só que eu nunca pensei assim, cara, eu vou desistir. Já pensamos em, tipo assim, eu trabalhar e ela seguir com a Carola, mas desistir, parar tudo, nunca pensamos. Porque a gente acreditava muito. E a gente precisava. Aí eu respondi pra ela, a gente não tinha espaço pra desistir. Porque não tinha espaço pra pensar nisso. As nossas forças precisavam ser colocadas em acreditar e no trabalho, né? Não só acreditar, mas em trabalhar também. Então, a gente passou por esses momentos, muitas pessoas, assim... ajudaram a gente, só que tem gente que acha que é loucura também você acreditar nisso, entendeu? Existem as pessoas próximas que têm preocupação, mas muitas pessoas te acham louca. Tipo assim, Carol é muito sonhadora, já ouvi isso, né, amor? Carol sonha muito, muito sonhadora, o sonho tá muito alto, assim, tá muito fora da realidade. E aí... Eu ficava triste às vezes, mas eu não desistia. E não era uma soberba, um orgulho, sabe? Porque foi o que eu falei. Não tinha espaço, entendeu? Para desistir. Eu entendia que... a gente se sentia muito responsável. Porque mesmo assim, recebendo ajuda, em vários momentos da nossa vida, a gente entendia que a gente tinha que fazer isso, né? Pelos nossos filhos, pelo nosso casamento... E foi aí que a gente começou a aprender muito, que o nosso casamento é um empreendimento, é o maior empreendimento, entendeu? É até legal, né? Porque vocês trabalham com casais, né? E, assim, a gente começou a entender que o nosso casamento é o nosso maior empreendimento e isso ensinou muito a gente na perseverança. Ser paciente, né? Sim. Ser paciente, né? Isso foi ensinando o empreendedorismo, a gente não vê só como... só dinheiro. O dinheiro, não que a gente descarte, porque a gente não vê dinheiro como algo errado. Até ousadia minha falar disso com eles, né? Casamento milionário. Mas assim, a gente não vê, a gente vê como fruto. Porque o dinheiro é o fruto, é a consequência. Isso aí. Ele é só a consequência. A gente acredita nisso também. Então, só que a gente entendia que o empreendimento maior, assim, era no nosso casamento, na nossa vida, no que a gente estava construindo juntos pelo nosso futuro. A gente sempre procurou pensar não só no agora, mas pensar em década, né? A gente aprendeu isso com alguém. Meu pai falou isso. De pensar por década, assim, por você pensar nos seus filhos, no seu futuro, no que você quer deixar, no legado. Sim. Então,
foi assim, momentos muito difíceis, até que no ano passado a gente começou a ter um engajamento na internet, né? Sim. A Carol começou a postar filmar o bastidor da Carola, né, amor? Isso. É que é lindo aquele trabalho, né? Você pegando o ouro, derretendo a prata, as joias e fazendo, né? Muito bonito. Isso. Como que foi esse insight? Como foi filmar? E como que isso aconteceu? Porque a gente vê pronto, a gente vê ali, parece que é fácil, mas Aham. tem um processo, né? Pra você Sim. falar, pra você filmar, começar a Então. expor esse trabalho de vocês. Queria falar antes um Aham. pouco, porque Carol ela sempre teve uma mente assim mais empreendedora do que eu. Eu, por ter o meu primeiro trabalho já ter sido CLT, então eu tinha aquela mentalidade ali de CLT. Quando eu fui demitido, que eu comecei a abrir minha mente. Mas ela já sonhava com isso, com ter algo próprio. Então, desde o princípio da Carola, ela sempre teve essa coisa da autenticidade muito dentro dela, a questão do planejamento, tudo que foi muito importante ao longo da nossa trajetória. Essa questão de gravar, de story, creio que surgiu até muito disso que você falou. As pessoas olham pronto, acham, fácil. Ou então, tipo assim, na hora de valorizar, entendeu? Não, tá pagar. muito caro. Essa joia tá muito cara, não sei o que faz mais barato, aquela loja é mais barato. Então, tipo assim, vamos gravar então para as pessoas verem como é a dificuldade que é de fazer. Inclusive, eu vi um vídeo de vocês que viralizou no TikTok. E aí foi muito legal porque tinha um comentário assim: agora eu sei por que anel de ouro é tão caro. Tem um comentário lá, Objetivo assim. atingido, obrigado. Entendeu? Exatamente isso. esse As comentário. pessoas falam exatamente Agora eu sei isso. por que anel de ouro é tão caro. Porque olha a trabalheira que dá a fazer. É realmente um trabalho muito manual, é uma arte. Muito minucioso. É uma arte. E aí, eu vou abrir até um parênteses, porque eles são artistas. Os dois tocam, cantam. Tem coisa que vai me dar fluir por aí que eu sei, né? Também, né? Você também. São 3 amor. músicos aqui, ó. Você também, amiga. Eu quero ouvir, depois que sair desse podcast, eu quero colocar esses 3 aqui pra rolar um som. Vamos ver se eu consigo e vamos ver. Mas assim, eu já comecei a gravar vídeo assim, acho que tem uns 2 anos, né? Ou quase 2 anos. Uhum. Só que não dava muito certo. Os vídeos não tinham muitas visualizações. Foi um tipo de perseverança. Muita perseverança. Muita perseverança. Porque ele tava falando dos processos, eu vou explicar. Eu já contei, tipo assim, de fazer um anel simples, de ter mais 50 processos. Tipo assim, eu contando, tem que fazer isso. Só que eu comecei a gravar ele antes de eu começar a aprender, lembra? Lá no seu quarto, eu ia pra casa dele às vezes, namorando, né? Eu dormia lá. Ele dormia fora, só pra constar, porque a gente... A gente é crente. A gente é crente, só pra constar. E aí, enquanto a gente tava lá, ele trabalhando, eu ficava lá no quarto com ele fazendo e tal, e eu filmando as paradas. E aí, só que o Gabriel, é aquilo que ele falou, ele não tinha muito ele não gostava muito, assim, de aparecer, né? De filmar, de se arrumar, porque nesse processo eu aprendi muito sobre a construção da imagem. Não é pra você mostrar quem você não é, mas porque a primeira coisa que a pessoa vê de você é você. É o capital visual, né, que você tem que ter. E aí, assim, só que eu não sabia disso ainda. Eu filmava de qualquer jeito, comecei a filmar. Aí, quando a gente se casou, eu comecei a aprender, eu vi que ele não tava muito afim, porque é um processo muito demorado. Tipo assim, se a gente demora 5 horas pra fazer uma joia, filmando, a gente demora 10. Entendeu? Então, porque eu comecei com um iPhonezinho 7, né? Isso é bom tu falar também, porque a gente investiu o que a gente poderia no momento, né? A gente fez o melhor que a gente tinha com o que a gente tinha. E o melhor que a gente tinha era um iPhone 7 na época, que compramos de vitrine, parcelado a perder de vista. e foi o que começou. E aí a gente gravava com o iPhonezinho 7. E eu comecei a gravar. Eu falei, Gabriel, não quer? Eu vou pegar e vou gravar. Só que não como uma rixa, não. É porque ele trabalhava fora e ainda chegava e trabalhava à noite. Então eu percebi que... Porque estressa, entendeu? Você filmar estressa. Então eu percebi que isso deixava ele muito estressado. Ele já tinha que se arrumar pra trabalhar e se arrumar pra gravar vídeo. Então eu falei, cara, eu vou pegar e vou fazer isso. Porque eu percebi também que mulher fazendo dava uma ênfase. As pessoas... Isso não é comum. Mulher fazer joias. Então eu juntei. Eu amei fazer joia. Porque foi uma coisa assim que eu me encontrei, né? Uhum.
amei mesmo, adorei os processos. Gabriel é muito mais paciente que eu, não sou tão paciente assim. E é aí que me ensina muito trabalho, porque me ensina a ter paciência, a respeitar os processos. Isso é uma coisa que eu aprendo todos os dias, trabalhando, a respeitar cada processo. Porque às vezes não dá certo, dá vontade de jogar tudo pro alto, aí você tem que refazer. Tem Então hora que você tem que parar, deixar a peça lá e falar assim, vou parar por hoje, Vou fazer alguma outra vou coisa. fazer Ele outra me ensina coisa, isso porque senão você muito. acaba destruindo Faço isso direto. a peça, né? É isso aí, porque é muito delicado, tem coisa que muito pequena. Ele, gente, tem muita paciência, vocês têm que ver. Claro que se estressa às vezes, só que aprendo muito com ele também. E aí eu comecei a filmar porque eu percebi que as pessoas também gostavam de ver isso, entendeu? Ver uma mulher trabalhando, entendeu? Também nisso, era muito diferente. Despertava curiosidade nas Curiosidade. E a gente uniu o útil ao agradável. Aí comecei a filmar, só que os vídeos não davam muito certo, né? Mas eu não desisti, continuei filmando. E era, tipo assim, o vídeo, gente, quando eu olho os vídeos de antigamente, tipo 2 anos atrás... É comédia, né? Vídeo de processo. Porque às vezes a câmera, assim... Não que hoje seja perfeito, eu ainda gravo com Mas a gente vai evoluindo, iPhone, né? melhor. Só que vai evoluindo. E aí foi desse jeito, a gente perseverando ali nos vídeos e tal. E muita gente me achando louca. Porque teve gente que já falou isso pra mim, Carol, realmente eu só passei a valorizar quando começou a dar resultado. Porque é assim, né? O resultado, na verdade, prova, né? E teve gente que já falou, você ficava ouvindo lá você falando nos stories, não entendia nada. Falava assim, gente, o que a Carol tá fazendo aqui nesses stories? Tipo assim, a pessoa achava que eu tava sendo ridícula, assim, tipo, ali falando pra ninguém ouvir, porque era mesmo, às vezes 50 pessoas. Live pra 5 pessoas. Não, às vezes não dava ninguém, não, amor. Você tá sendo generoso. A gente já teve numa live já teve dessa. live que tinha 0 Gente, pessoas no YouTube. Era a mãe dela. live que era minha mãe e meu irmão. A gente viveu isso. Tipo e assim. ela falava como se fosse um público gigante, normal. Eu falava como se eu estivesse falando por um estádio. Era um treinamento, né? Pra minha mãe e pro meu irmão, gente, sério. Porque eles Legal ficavam ali isso. dando apoio, fazendo perguntas pra As eu perguntas poder... das caixinhas eram minhas, dela mesma, pra ela Eu mesma, botava da meus mãe pais dela. e eles pra poder falarem, perguntarem nas caixinhas. Gente, dever de casa, eu pra ele. A mãe já fez dever de casa, era o quê? Fazer pergunta? Compartilhar, fazer pergunta na caixinha e curtir. E aí, assim, não que hoje, assim, seja um hiper engajamento. Melhorou muito, né? Porque eu costumo dizer que a gente tá no começo. Porque é o começo, existe o começo do começo. Mas eu acredito que a gente ainda tá no começo, né? A gente acredita. E foi assim, entendeu? Só que antes era muito pior, não tinha ninguém. Ninguém ligava, ninguém, tipo assim, dava mínima pros vídeos. Mas isso não é uma reclamação, não. É porque não tinha público mesmo. Até que os vídeos começaram a dar certo. Em setembro do ano passado. Que foi no TikTok mesmo, né? que começou. Os vídeos a bombarem no TikTok. E aí no Instagram, em setembro do ano passado. Isso. E hoje a gente tem um vídeo que tá com quase 7 milhões de visualizações. Caraca. E isso aumentou automaticamente os pedidos da Carola. Que vocês passaram a ter mais visibilidade, as pessoas começaram a conhecer mais o trabalho, e vocês começaram a vender pra fora do Rio. Isso. Pra todos os estados do Brasil, a Hoje, gente começou a vender. inclusive, mais de 90% é fora do Rio. Não tem mais, eu acho Pra que nossa muito cidade, no a Rio. gente fez uma venda essa semana aí em meses. Assim. A gente, na verdade, sempre teve uma visão de e-commerce mesmo. E a gente não queria, assim, muito ficar conhecido na cidade. Você já tinha uma visão ampla, né? Ampla. Não é que a gente não queira ficar conhecido na cidade, só que é um trabalho também que tem um risco. Você ser conhecido porque vende ouro. Visado. É muito visado. Então, a gente tinha... Isso foi uma coisa que a gente pensou mais agora também, porque antes a gente vendia Queria vender qualquer coisa pra qualquer pessoa. todo mundo, entendeu? E a gente, toda pessoa que quiser comprar, pode, tanto na nossa cidade, é livre para comprar. Só que nossa visão era de e-commerce mesmo pro Brasil. A gente já teve venda até pra gente da Inglaterra, não foi? Isso. Olha que legal. Pra outros Que países, lindo. assim, né? Bem interessante isso também. E Carol, o que você tá falando, você falou, por exemplo, que era o começo, né? O começo do começo. Isso.
Aí agora vocês estão no começo. Do começo. Você falando, eu pensei numa frase do Jeff Bezos, né? O criador da Amazon e tal. Ele fala o seguinte, que uma empresa, ela sempre tem que ter um espírito de que está iniciando. Não importa a estrutura, não importa o tamanho, não importa... Porque o que faz a gente iniciar um negócio é realmente esse amor, essa vontade de construir, de se desafiar, de ter algo autêntico, não é isso? Então, esse começo, ele tem que ser presente, eterno, exatamente. A gente está sempre começando, a gente está sempre iniciando, sempre reaprendendo, sempre desenvolvendo novas habilidades, novos conhecimentos, nova oportunidade. Trazer isso como cultura, né? É o que nos faz continuar avançando, continuar crescendo. A gente está sempre começando. Caraca, muito lindo. Que legal, né? Muito legal. Gente, vocês conheceram aí, ó, um pedacinho da história da Carola. Conheceram como que começou. Então, você que é seguidor da Carola, você que ama aqueles vídeos lindos que eles postam no TikTok, no Instagram, vocês conheceram a história da Carola, conheceram como que foi o início, né? Como que eles iniciaram o ateliê. Hoje vocês mudaram, né? Vocês têm um ateliê fora. A gente vai mudar essa semana. Vai mudar essa semana. Inclusive, ninguém sabia disso aí. É novidade. É novidade. Vamos mudar essa semana. O nosso ateliê hoje ainda é na nossa casa. E a gente... Toda aquela estrutura que vocês produzem e filmam na nossa casa. Só que a gente, por causa das vendas, de tudo que a gente conquistou desde o ano passado pra cá, a gente tá conseguindo, ficou pequeno, realmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficou literalmente pequeno de espaço, a gente não tem como mais produzir ali. A gente hoje já tem uma pessoa que trabalha com a gente com as vendas no WhatsApp, que é a Natália, ela é maravilhosa também, bate meta. Desde que ela chegou, ela... Todos os meses batendo tá batendo meta. Então, a gente, assim, tá crescendo. É muito, assim, uma coisa que é interessante falar, não sei, questão do tempo. Não, fica tranquila. Uma coisa que é interessante falar é que a gente, assim, no começo era muito louco, né? Até hoje, assim, mas não mais tão louco. Porque a gente vendia e a gente tinha que pagar nossas contas, né? Então, tipo assim, a gente ficava muito perdido. Tipo assim, meu Deus, a gente precisa fazer o capital da empresa, só que ao mesmo tempo tem que pagar as contas, né? Então, isso às vezes ia muito para as contas, porque mesmo que a gente não gastasse muito, tivesse uma vida mais assim... Simples, a gente tinha contas a pagar. Então, ia totalmente para isso. Só que uma coisa que a gente conquistou hoje, né, é de conseguir ter um capital da empresa, né? Isso é uma conquista pra gente, assim, muito grande. A gente fica muito feliz, né, amor? Dá até vontade de chorar às vezes. A gente, desde muito tempo já, não sei, não lembro, acho que desde o começo, a gente sabia o que a gente queria, né? Onde a gente queria chegar. O nosso foco é o e-commerce, queremos vender pro Brasil todo. Um dia a gente quer ter um ateliê bem grande, com várias pessoas trabalhando lá. A gente vai ensinar essas pessoas a trabalhar. Só que aí a gente foi estabelecendo os degraus pra gente chegar lá, né? A gente tem o pico da montanha que a gente quer, mas tem os degraus até chegar lá. Que nunca vai ser o topo, né? Sempre vai ser... Mas aí alguns degraus foram esses que a gente conquistou ano passado. Por exemplo, contratar alguém para atendimento. Porque começou, como o Carol falou, os vídeos viralizaram, né? Começaram a ter muita procura e a gente começou a não conseguir lidar com atendimento, produção, fornecedores, tudo, né? Quem empreende joga nas 11, né? Então, a gente começou a não conseguir atender. Demorava a responder, as pessoas acabavam até ficando insatisfeitas. Tal. Porque não tinha como, a gente não tinha capacidade. Passou dos nossos limites, entendeu? Tipo, realmente foi uma coisa que a gente não imaginava que ia acontecer. Não imaginava. Que a gente queria, mas a gente acha que nunca vai chegar, né? Tipo assim, você tem esperança, você sabe onde você quer. Quando chega, você fica surpreso, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo assim, que... Esse é o problema bom, né? Que você tem que resolver. Né? Nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Aí, Vamos ter que... conseguimos subir esse degrau em novembro, contratando a Nath. E aí a gente já tinha estabelecido, a gente precisa sair daqui, tá pequeno. Vamos procurar lugar. Esse ano era a meta, né? Então, aí a gente começou a procurar lugar, achamos o lugar, agora vamos dar mais espaço. E aí a gente segue subindo essa escada, né? Que legal. E agora uma curiosidade mesmo, assim, do processo de criação, o que é mais difícil de fazer, assim, pra vocês? O que vocês acham mais desafiador? Boa pergunta. Fala o seu.
Porque eu tenho mais... Gente, ele é... Acho que não tem nenhuma dificuldade pra fazer nada. Tem sim, tem Não sim. tem. Eu acho cravação uma coisa que é mais difícil pra mim. O que é cravação? Cravação é cravar pedra na joia. Tanto, acho que chama cravação também, tipo, solitário, né? Uhum. Quando você faz... Porque, assim, você acertar o nível da pedra, ficar retinha, tipo, num solitário, que tem a pedra mais alta. Pra ela ficar certinha. E a mesma coisa, cravar com garras também. Eu acho que pra mim, hoje, que eu acho mais difícil, é você... Como que eu vou explicar? Quando você tem um anel cravado, cheio de pedras, Sim. no aro dele, aquilo ali a gente faz tudo à mão. Cada garrinha pequenininha, com a serra, fazendo assim. Tem que ter muita paciência. Então, acho que esse é um processo que tem que ter muito respeito por ele. Muita paciência. Muita paciência. O meu também é cravação. É o que eu acho mais complexo, assim, porque envolve muitos elementos, muita ferramenta. Você tem que dominar várias ferramentas diferentes. Serra, um motor que a gente usa. Tipo aquele motor de dentista. É o mesmo motor, só que com uma ponta diferente. E é muito pequenininho, né? Muito pequeno. A gente extremamente lida com pequeno. pedras de 1,2 milímetros de diâmetro. É. Então, muito pequeno. E aí, você dominar as ferramentas, a pedra, a dureza da pedra, né? Você pode machucar, quebrar uma pedra no processo. Então, envolve muita complexidade esse processo de cravação. Os demais, né, com a prática, você vai lidando melhor. Né? Solda de garra também, quando você faz um anel que tem, tipo assim... eu tô fazendo um anel agora, que vai ser lançamento da nova coleção. E aí, ele tem 3 pedras. Cada pedra tem 4 garras. 4 garras. Ou seja, são 4, 12. 8, 16 soldas. Sim. 16 soldas que a gente faz, fora as soldas das casinhas. Então, é uma coisa bem pequenininha Muito também. minucioso. É. Que você É pode muito derreter minucioso. tudo. E uma coisa Processo. legal é que vocês fazem o projeto da peça, né? Todo o design, vocês são autênticas de vocês, Sim. não é isso? Então, geralmente, assim, pega inspiração. A gente nunca gosta de copiar uma peça. Porque Nunca copiamos, na verdade. Nunca Porque copia. até quando tem muita gente que chega pra gente e fala assim, faz uma peça igual. Aí a gente explica, a gente pode usar Chega como com uma inspiração, foto de outro site, da internet. mas vai ter o nosso toque, o nosso estilo, a nossa autenticidade. Porque tem peças que são universais. Que, tipo assim, você não tem problema você fazer igual porque é uma peça universal. Um solitário, por exemplo. Solitária, é uma peça Quase toda universal. loja vende um solitário. Agora, tem peças que são criações das marcas. E aí a gente não copia, entendeu? E assim, então é isso, entendeu? Assim, as peças... Qual foi a sua pergunta mesmo? Processo Era o de processo mais criação, difícil. A gente desenha. Então, Isso. eu não sou muito boa de sim. desenho, Gabriel é melhor. Só que eu Ela tenho é muito as boa ideias. de ideia. Então, E muitas aí? das vezes ela tem a ideia, vai me falando, eu vou desenhando. É. Aí a gente fica nessa. E É eu difícil, sonho. às vezes, alcançar o pensamento Você sonha com dela. a peça. Às Mas vezes eu tenho um ela sonho Ela sonha. com uma peça diferente. É muito artista, gente. É. Aí ela vem pra você, Aí ela olha, vem, tive uma "Ai, ideia. Pensei na pedra assim e tal. Aí com você tem outras que resolver pedras." Sim. isso aí. Eu desenho do meu jeito lá, tipo assim, Isso. às vezes. Só que a gente tem assim, dos nossos propósitos que a gente foi, assim, alcançando, assim, também ao longo do tempo, dar essa acessibilidade das pessoas usarem joias. E no sentido, assim, de vestir uma arte mesmo. Entendeu? E aí a gente até fala, gente que veste arte, amor e sofisticação. Porque é uma arte feita com amor para as pessoas. E a gente entende que a gente coloca as mãos naquilo, né? Então, a gente... Não é essa coisa de passar energia, não, Mas gente. você imprime a sua identidade. Imprime ali. Então, a gente tem esse propósito dessa comunidade mesmo, de pessoas que vestem arte, amor. Além de outros propósitos, assim, que a gente entende, né? Com o nosso trabalho, das pessoas que a gente quer alcançar. Da gente poder alcançar mesmo as pessoas com esse amor, entendeu? Poder ter esse alcance mesmo. E aí, às vezes, eu sonho com a peça. E também pegamos inspirações, né? Eu olho, às vezes, uma peça no Pinterest. Tem gente que tem vergonha de falar que pega inspiração no Pinterest. Eu não tenho. Porque eu vou lá, olho várias coisas, aí tenho uma ideia. Falo assim, vou criar tal coisa.
em livros também, olhando às vezes fotos de cidades, entendeu? Isso É muito artístico, né? vendo um filme. Você falou uma que tá lendo um música. livro, inclusive, né? De moda, de Paris Isso. e tal. É A Parisiense, o nome do livro. Eu tô achando incrível. Que né, amor? legal. Porque eu me encontrei nesse mundo, assim, Da moda. da moda. E eu não sei se eu tô falando demais. Não, tá maravilhoso, fica à vontade. Mas, assim, o que acontece? Eu tinha uma visão sobre... Pra quem não sabe, eu era hippie, pra começo de conversa. Isso aqui Sério? é um processo muito Surpreendente longo. agora. Revelações. Eu era hippie. Revelações. Carol usava anéis de coco, aquelas cordas. tornozeleiras de barbante, Nenhum com corda de preconceito, tá, fitinha. gente? É só que... Nenhum. Só que eu, tipo assim, pra quem olha hoje vendendo Sandálias joia... de couro. Tipo assim, eu era muito riponga. E aí, com essa questão de começar a querer vender joia, eu comecei a entender que não dava pra ser hippie, porque Vender não joia. dá. Você vende a imagem sua. Então, eu comecei a entender que eu precisava fazer uma transformação. Só que quando eu comecei a namorar ele, eu já também comecei... Ficou melhor. O amor melhorou ela. Porque eu não era só Deixou mais hippie, eu era bonita. largada mesmo, assim, meio largadinha. Aí minha mãe até dizia assim, ai meu Deus, criei Carolina Lilica Ripilica. Ela falava assim, porque eu depois virei, tipo, eu fazia saia que eu usava, né? Ela Cortava pegava as roupas, saias, assim, com customizava. pontas. Enfim, aí falando desse livro, por que eu me encontrei no mundo da moda? Porque eu comecei a ver também muita discrepância, assim, na moda. E em que sentido? Assim, as pessoas são livres para criar, mas vocês até devem ter assim, ouvido falar do escândalo que teve com uma última marca, eu não vou citar o nome, marca de moda. Eu não sei se tem problema citar o nome aqui. Acho que não tem, não. A Balenciaga. Aham. O William não, eu tô- ele não tem ideia do que não a gente tem- tá falando. Eu sei. Eu tô um pouco fora do E assunto. eu, assim, quando eu comecei a entrar nesse mundo da joia, eu entendi que era moda. Só que a gente não gosta de trabalhar só com as tendências. A gente gosta de trabalhar com aquilo que é atemporal. Clássico. Porque a gente entende que isso nunca sai de moda. Porque tendência também é uma coisa que vai e volta, é solúvel. A gente gosta daquilo que é sólido, sabe? De trabalhar com algo que tá ali sólido, que é clássico. E aí, eu comecei a muito querer entrar nesse mundo da moda. Então, a gente vai... sei lá, eu quero fazer parte, eu falando pra Gabriel, né? Eu, assim, sonhando. Eu quero estar lá ao lado da Louis Vuitton, eu falando pra ele. Só que como uma marca, eu falei, amor, imagina um discípulo de Jesus, sei lá, um cristão, sendo dono de uma marca grande que influencia o mundo com os nossos princípios, com aquilo que a gente carrega, com a nossa honestidade, tudo aquilo que a gente vê em Jesus, que a gente quer transmitir, imagina a gente lá. E aí teve esse escândalo da Balenciaga. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, se eu entrar pra esse mundo, eu vou ficar assim também, será? Que eu vou me deixar ser levada? Até falei, Gabriel, né? Ai, amor, acho que eu tô sonhando uma coisa que não é pra eu sonhar. E a gente, porque a gente conversa muito, né? Uhum. Gabriel é mais quieto, só que a gente conversa muito e isso é nosso, né? Não é algo só meu, eu falo de mim porque eu falo muito. Mas eu comecei a falar, não sei se é pra gente estar nesse mundo. Mas aí me veio um pensamento, assim, de novo, né? Uma certeza dentro de mim, que a gente vai estar lá pra fazer a diferença. Porque essa marca foi um escândalo, né? Com relação às crianças, algumas coisas que aconteceram. De propagandas delas que ficou, assim... Coisas ruins, né? Horríveis. Relacionadas às crianças. E eu falei, meu Deus, que mundo mau. Tipo assim, muitas marcas querendo mostrar o feio como se fosse bonito. Entendeu? Tipo assim, a gente quer levar esse princípio que a gente acredita. Talvez a gente não vá ficar falando, entendeu? O tempo todo. Tem que ser assim, assim. Não é falando, mas com as nossas atitudes. Como a gente vai se portar no mercado. Como a gente vai conhecer as pessoas, as conexões que a gente vai fazer. Então, eu comecei a entender que se realmente for pra gente estar lá com eles, eu digo assim, ao lado dessas grandes marcas, se um dia a gente fosse citado por essas grandes marcas, a gente vai estar lá pra fazer a diferença.
Pra Legal. levar os princípios que a gente acredita, né? Pegando esse gancho, o que você ia falar? Eu ia falar que tem um pensador, né, um filósofo britânico, o nome dele é Roger Scruton. O trabalho dele é sobre a beleza. É muito bonito. Ele tem um livro, é Por que a Beleza Importa, sabe? Tem um documentário, Um muito legal. documentário Vou querer sobre ler, isso. com É certeza. maravilhoso. Tem um documentário no YouTube, é É? muito lindo. E ele fala o seguinte, que você tem 3 portas de acesso ao divino, ao transcendente, né? Que é o belo, o bem e a verdade. São as 3 portas de acesso ao divino. E como que a arte, a busca da beleza, de algum modo, ela eleva a nossa condição humana, ela eleva a nossa condição moral, ela, de algum modo, são caminhos, né, que apontam para o divino, para o transcendente. Então, esse trabalho de alguma forma, de corromper o belo, de alguma forma nos diminui também como seres humanos. Você ter uma música bonita, você ter uma música bem feita, bem elaborada, isso nos eleva. É difícil você ouvir, a gente estava comentando aqui, né? Porque eles tocam, gente. Vários instrumentos, vários instrumentos, compõem. E a gente está falando um pouco de música aqui. É muito difícil você ouvir Villa-Lobos, Vivaldi, uma música clássica e sair pinchando a rua, né? Sim. É meio difícil isso acontecer. Geralmente esse tipo de arte, ela vai te elevar como pessoa. Então, o trabalho de vocês é um trabalho artístico, né? Como você falou. A moda, a beleza. E você vê, não tem como ver o trabalho de vocês e não se impactar pelo detalhe, pelo cuidado, pela construção de cada peça e como vocês imprimem isso naquilo, metal. E com ferramentas bruscas, né? Você pega lá um martelo, uma lima e lixando, é uma coisa bruta e você vê, cara, como isso construiu uma obra tão bonita, tão bela, única. E o que vocês estão construindo é realmente na contramão do mundo. E aí é uma pergunta que você tinha até separado, né? E aí eu já queria pegar esse gancho, até pra gente ir caminhando pro fim, 2 pontos que eu queria tocar pra gente finalizar, que é o seguinte. Primeiro, como é o conjunto da obra, a gente vê isso, né? Que a Carola, ela realmente expressa a identidade de vocês, ela expressa a essência de vocês. E isso é muito lindo de ver. E a gente se conheceu ano passado, 2021, e ver o Instagram da Carola vindo crescendo, e às vezes eu abro lá, eu fico até emocionada, porque eu vou ver os comentários e a galera comentando, cara, que lindo, que isso, que não sei o quê. E ver o quanto essa mensagem está sendo levada para o mundo, essa mensagem de beleza, porque através dessa mensagem de beleza, você está levando Cristo. Porque no fundo da nossa alma, e eu queria pegar esse gancho, é o que a gente está expressando para o mundo, é Cristo. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouco de como é ser um casal empresário, um casal jovem. Vocês são muito jovens. Você é de que ano? Eu sou de 99. Gente, e você? 98. Olha isso, eles são quase na virada do século, um casal jovem. Que tá totalmente na contramão do mundo. Desde o início, agora a gente ouvindo a história de vocês, a gente vendo quanto vocês seguiram princípios, quanto a vida de vocês é norteada por princípios que são cristãos. Né? É muito legal estar nessa mesa compartilhando com vocês, porque são princípios que nós acreditamos. E como é ser um casal cristão, empresário, que está totalmente na contramão do mundo? Vocês são da igreja, sabe? Vocês se envolvem com a obra de Deus e não tem como desvencilhar isso da Carola. Porque, de algum modo, isso está impresso na Carola, na peça que você faz. Eu sei que se você está fazendo uma aliança, eu sei que essa aliança não vai sair dali sem uma oração. Sei que vocês vão direcionar aquela aliança para aquele lar, para aquela família que está sendo construída. Eu sei que vocês imprimem essa identidade. Como tem sido viver isso, sabendo que o mundo lá fora, como você trouxe agora o exemplo daquela marca que teve aquele escândalo, o mundo lá fora tá pregando algo que é totalmente diferente disso. Fala, Gabriel. Tá, eu começo. Eu creio que é muito do que você falou. Na verdade, o que a gente faz é um dom de Deus, né? A ourivesaria, tem gente que pode até fazer um curso, tal, se especializar, ela vai conseguir produzir joias. Mas é um dom de Deus. Eu creio nisso, que é um dom.
Tem até um versículo, da né, em habilidade. Êxodo. É verdade. É uma profissão Eu não muito lembro antiga, muito. uma das mais antigas que existem, né? Nos tempos da Bíblia, se fala em ourivesaria. Então, sendo um dom de Deus, eu creio que já é uma metade do caminho andado, no sentido de, bom, é algo que Deus me deu, então eu preciso fazer algo para que isso retorne para Ele de alguma forma também. Então, a gente produz a nossa empresa, nossos princípios, nossos valores, a gente pensa muito nisso. Cara, como Deus me deu esse dom, eu preciso alcançar as pessoas através disso, né? Além de dinheiro, além de sustentar a minha família, né? Isso aqui tem que cooperar para que as pessoas vejam Jesus de alguma forma, através da beleza, através do valor, né? Da preciosidade desse objeto aqui. E sobre andar na contramão do mundo, né? A gente, assim, num casamento, eu acredito que a gente já escolheu andar na contramão do mundo, começando com os princípios, né? Porque hoje em dia as coisas são muito solúveis, né? Ah, você brigou, discutiu, não quero mais. Vou para casa da minha mãe. Vou pra casa da minha mãe, não quero mais você. Tipo, acaba o amor acabou, né? Então, eu acredito que a gente já começa andando na contramão do mundo quando a gente tem princípios baseados em Cristo mesmo. Que, não é porque se desentendeu, porque assim, a gente trabalha a gente fica 24 horas juntos. Todo casal, dia, o dia todo. Todo dia, o dia todo. E existem desentendimentos, sei lá, a gente não briga assim de fazer um escândalo, mas tem discussões, discordâncias, principalmente por conta do trabalho, às vezes, que a gente... Então, mesmo assim, a gente escolhe estar ali todo dia, amando um ao outro. Isso acho que já anda muito na contramão do mundo, né? Porque hoje em dia as pessoas desistem, né, do casamento. E aí tem gente que fala pra mim, não sei como é que você consegue trabalhar com seu marido. Eu acho isso tão triste. Eu sei que a pessoa pode escolher, gente. Não tô dizendo que as pessoas são obrigadas, né? Mas é a pessoa, cara, que você escolheu pra passar a sua vida mesmo, né? Vocês trabalham juntos, né? 24 horas. 24 horas, então... Tá em casa aqui. A gente tá em casa. A gente já conversou um pouco sobre esse assunto, mas sobre andar na contramão do mundo, né? A gente escolhe viver um amor ágape. A palavra amor na Bíblia, ela tem 3 significados na origem, né? No grego, no hebraico. Amor eros, amor filéu e amor ágape. Né? O filéu é aquele amor fraternal, de comunidade, de igreja, né? O amor eros é o amor relacionado a toque físico, sentimento, alma, essas coisas. E o amor ágape é o amor de Cristo, né? Porque é um amor sacrificial, o amor que renuncia, o amor que prefere o outro em honra, o amor que coloca o outro em prioridade. Então, esse é o amor que a gente busca viver, esse é o amor que a gente pratica. Então, acho que respondendo a sua pergunta, acho que o cerne é esse. A gente anda na contramão do mundo porque a gente vive e busca viver sempre o amor ágape. Pensando no sacrifício mesmo. Tipo assim, eu quero comer pizza hoje. Não quero fazer dieta. Bem básico. Um exemplo, o mais básico para que fique fácil a compreensão. Em outros casos, amor, hoje eu quero descansar, não quero sair. Vamos ficar em casa. E entre outras coisas, né? No trabalho também. E sobre o trabalho, eu achei muito legal que você falou, né? Da questão de levar o que é belo, né? Porque isso aproxima... Isso é realmente... Porque quando você vê algo bonito, você sente que é algo que vem da parte de Deus. Não tem como, né? Quando você vê a natureza, né? Uma paisagem linda, uma mulher linda. É um homem romântico. Excelente. E assim, Pode falar. Não, pode falar. Não, foi aí que eu descobri que eu precisava começar a me arrumar. Parece uma coisa muito boba, mas não é. Eu descobri que eu precisava me arrumar por dentro, primeiro. E aí, eu não tava arrumada por dentro, tava uma bagunça quando eu me arrumava de qualquer jeito. Porque eu sei que cada um escolhe, né, o que quer. Só que você ser relaxada, largada, eu acho que isso não tá de acordo, entendeu? Com o que eu, pelo menos, desejo viver e passar pro mundo, né? O que nós desejamos. Então, comecei a me arrumar por dentro e isso foi
Não que eu seja Florescendo. totalmente coisa, não, mas Você isso é. já mudei. E é lindo ver como nos vídeos que a Carol tem postado, É verdade. como isso é nítido, a beleza. E as pessoas comentam, nossa, como que ela tá impecável, com essa É. roupa impecável, fazendo essa joia. E assim, é lindo, porque floresceu. Floresceu Sim. pra fora. A gente olha pra você, a gente vê quanto você tá elegante, chiquérrima, super combinando. Você é a cara da Carola. Literalmente a cara da Obrigada. Carola. É muito lindo ver isso. E pra gente finalizar, amor, você falou da música, né? Como tá tudo integrado, porque vocês são artistas. Muito antes da Carola, Sim. vocês já viviam arte através da música, na igreja. Aham. Carol compõe. Carol contando aqui no início do podcast, né, amor? Fala um pouquinho, porque você que é dessa área deles aí de música. Você estava falando um pouco do cello, né? Que você estudou, um pouco do canto, e é uma coisa que vocês, inclusive, praticam juntos também, né? Tem vídeo de vocês cantando juntos e tal. Então, a gente tá nesse podcast aqui só para deixar registrado que isso também vai florescer, não é isso? Essa questão da musicalidade de vocês é o que a gente tá aqui ansioso para ver, esperar realmente os Tem um violão lá em frutos disso. casa, gente. Tem um violão lá em casa. Vou colocar eles pra Meu tocarem Deus do hoje. céu. Cara, que legal. Pra gente finalizar, amor, vamos finalizar? Eu queria, sabe o que eu queria? Hum. Eu queria o seguinte, eu queria que Carol e Gabriel... Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui de 1 minuto. Vamos imaginar que você só tem mais 5 minutos. Aqui, agora. A partir de agora, você tem 5 minutos. Depois de 5 minutos, você não vê mais Gabriel. Uhum. E Gabriel não vê mais Carol. Qual é a mensagem que você deixaria pro Gabriel Que isso. nos últimos 5 De minutos? surpresa, hein? Surpresa. O que você diria? Olha pra ele porque vai ficar gravado. Primeiras damas. Você vai. Não, vai. Fala aí, Carol. Você fala mais. Ah, Uma mensagem bem nessas horas rápida. Você quer que eu fale? Eu falaria pro Gabriel, né? Meu marido lindo. É só pra ele ou é pra todo mundo? Pra ele. Pra ele. Ah, tá. Eu falaria pra você não desistir. Ai, gente, eu vou chorar. Não pode chorar, né? Pode chorar. Mas falaria pra você continuar, né? Assim, sendo como você é, respeitando os processos da sua vida, lutando, batalhando, sendo trabalhador, amando os seus pais, as pessoas que você ama, a minha mãe, o meu irmão e o meu pai. E falaria pra você continuar levando essa mensagem ao mundo. Se eu fosse embora hoje, eu ia falar pra você... Se eu for, né? A gente não sabe, né? Na verdade. Falaria pra você continuar levando esse legado, né, ao mundo, pra você não desistir das pessoas, porque as pessoas precisam ver essa luz. Elas precisam ver essa beleza que Cristo, ele tem, né? Então, pra você não desistir, falaria isso. Ai, gente, que lindo. E você, Gabriel? Qual seria a última mensagem que você deixaria pra Carol? Tive um tempinho pra pensar. É mais... Mas eu falaria, amor, que pra você seguir sendo essa pessoa amorosa. Ela fala que só um parênteses, ela fala que ela tinha muita dificuldade em expressar amor, né, com abraço, palavras, tudo isso. Quando a gente começou a namorar, eu não fiz assim, ó, primeiro passo, amor, assim, assim, faz assim, assim. Não deu uma palestra, mas ela fala que eu passei a ensinar ela com a prática, né? E eu falaria pra você seguir sendo essa pessoa amorosa, né? Por exemplo, o fato de você estar se arrumando tão bem é amar as pessoas que estão à sua volta, né? Você ama se preocupando. Eu vejo o seu cuidado com a sua família, sua preocupação, todo o seu carinho com a minha família também. Então, Jesus falou que o mundo conheceria os filhos dele pelo amor que eles têm uns com os outros, né? E você expressa isso. Então você está nesse grupo dos filhos de Deus que expressam o amor de Jesus, né? E para mim também, né? Você expressa, você me ama muito. Eu percebo isso. Te amo. Ai, você Ai, gente. Que lindo. Que coisa linda, amor. Muito bom. E qual a mensagem que vocês têm para entregar para os casais que estão aí assistindo esse podcast, o pessoal que está em casa, está ouvindo vocês? Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para eles? Casal jovem que quer empreender, que tá Aham. recém-casado, fala aqui nessa câmera. Qual é a mensagem que você deixa pra ele? Responda assim. Eu diria, vou começar. Eu diria primeiro para vocês investirem muito na amizade de vocês. Se vocês não têm isso hoje, priorizem isso no tempo que vocês estiverem juntos.
conheça os defeitos, exponha os seus defeitos, aquilo que você vê que você precisa melhorar. Conheça o que agrada a pessoa com quem você se relaciona, o que desagrada, né? Conheça os sonhos, conversem sobre planos, sobre sonhos, onde vocês querem chegar. Isso vai fazer muita diferença no casamento de vocês, né? E se vocês já são casados, né, isso vai mudar o casamento de vocês. Porque a amizade é fundamental, um pilar fundamental que a gente buscou investir e a gente colhe os frutos disso hoje. Né, amor? Eu falaria também, né, para acrescentar, sobre a perseverança, né, de não desistirem. Se tem um sonho, né, e acredita nele, não só sonhe, mas trabalhe para que esse sonho aconteça. E nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar. Aquele hino, né? Tô zoando. Mas não deixem que digam isso para vocês, né? É muito bom a gente contar com pessoas. Não sejam orgulhosos, sejam humildes para receber, né? Receber as pessoas que se preocupam com vocês, mas não deixem de acreditar, trabalhem, aproveitem o tempo que vocês têm como jovens. Nunca é tarde para começar, né? Então, assim, só vão, entendeu? Assim, acreditando, trabalhando, planejando, pensando, não como algo irresponsável, mas entendendo que tudo que a gente planta de bom, a gente vai colher. Tudo que a gente planta de ruim, a gente colhe também. Não tem como um fruto bom sair de uma árvore ruim, né? E a mesma coisa o contrário. Então, tudo que a gente planta hoje, a gente colhe e o tempo, ele passa. Então, não perca tempo. Acho que é isso que eu deixaria de mensagem. Quero finalizar com uma frase que eu gosto, que nessa pegada que a Carol falou de perseverança, é uma frase que diz assim: se você ouvir alguma voz na sua cabeça dizendo, não pinte, por pressuposto, pinte, e essa voz será silenciada. É continuar, né? A gente vive isso lá em casa, apesar dos nossos inúmeros desafios, apesar das nossas inúmeras dificuldades e limitações, que são muitas, muitas. A gente escolhe ficar, escolhe fazer todos os dias. Tem dia na força do desespero, Sim. tem dia na força de Deus, e a gente continua, né? E é isso, amor. Finalizamos? Finalizamos, muito bom. Bom, pra você que acabou de ver esse podcast, você não pode deixar de sair daqui sem ir lá conhecer a Carola. Onde que a gente encontra a Carola? Tem o Instagram da marca, né? Que é @Carola Atelier com dois L's, tá? Carola com 2 L's. Atelier com R. No final. Tem o TikTok também, que só que no caso é o meu, né? Carolina Ourives, @Carolina Ourives. E tem o nosso site. O nosso site, que é www.carolatelier.com.br. Carola com 2 L's. Isso, Carola com 2 L's. Atelier. Isso aí. Ouviram, gente? E vocês encontram lá no casamentomilionario.com.br, no Instagram, e agora a gente tá no TikTok. Olha que chique! Chegamos no TikTok. Chegamos no TikTok. Chegamos no Isso aí, TikTok. pra fazer companhia ali com Carol e Gabriel. Estamos Legal. no TikTok, casamentomilionario.com, você encontra a gente lá. No YouTube você vai conseguir assistir esse podcast inteiro, esse bate-papo maravilhoso. E a gente fica por aqui. Amor, foi uma honra poder compartilhar essa mesa com você. Eu amo Maravilhoso. estar aqui Legal. falando Maravilhoso. de casamento, finanças, essa história inspiradora que a gente ouviu. E o legal é que aqui a gente tá gravando e tem o Lucas, que o Lucas tava louco pra conhecer É verdade, o vocês. Lucas tá aqui do lado. Que né, Lucas? A namorada dele é fascinada em joias e que maravilha, Pode hein? conversar Olha depois. aí. Isso aí. Gente, Obrigada, gente. A gente foi amou. maravilhoso, amiga. Eu amei que a gente encontrou um tempo na agenda pra estar junto. Gente, sério, muito maravilhoso. Que bom que vocês A gostaram. gente se sentiu na mesa de casa. Sim, Que muito bom. confortável, muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, maravilhoso, Maravilha. né? Gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Até o próximo, tamo junto. Tchau.